Oi, mamá. Já estou te vendo aqui. Vou esperar uns 5 minutinhos, tá, Má? Para o pessoal ir entrando. Eu coloquei um sonzinho de fundo aqui para aguardar uns 5 minutinhos. O pessoal entrar. Hoje a nossa live vai ser super especial. Com o psicólogo Marcelo Álvares. Uma pessoa super querida. Oiê! Tudo bem? Nossa, que saudade de você. Oi, Pri, vamos chegando, pessoal. Vou guardar uns 5 minutinhos para o pessoal poder entrar. Hoje o tema super atual sobre saúde mental, com o psicólogo Marcelo Álvares. Vou começar a contar para vocês um pouquinho a história do Marcelo. A minha história é a história do Marcelo, né? O Marcelo estudou comigo no Pueridomus, né? Estudamos então, nos conhecemos então desde a infância, né? Desde muito pequenos. E o Marcelo, ele tem um projeto super legal, né? Sobre saúde mental. O perfil dele depois ele vai divulgar aqui, chama Mergulho Mental, né? Que é ele fala muito sobre saúde mental através de podcasts, né? Então, daqui mais uns 2 minutinhos eu vou chamar o Marcelo para ele explicar um pouquinho sobre o trabalho dele, né? Sobre tudo que ele faz relacionado com essa parte de saúde mental, que eu acho que é um tema super atual, né? Hoje em dia, as pessoas elas vêm precisando desse apoio, né? E nós, como profissionais da área de saúde, nós achamos super interessante abordar esse tema, né, da saúde mental relacionado com a alimentação, né, nesses tempos de pandemia, né, que tá todo mundo, quer queira, quer não, passando por algum, vamos dizer assim, problema, né, que anteriormente não tinha tanta visibilidade como atualmente, né, a história de conviver mais com a família e tudo aquilo que a gente está realmente observando aí nessa época de pandemia, tá? Então nós vamos dividir a nossa live com o Marcelo. Então eu vou convidar ele aqui agora, uma pessoa super querida, que vai estar falando um pouquinho na a saúde mental com a alimentação, para vocês entenderem a importância aí do processo da alimentação junto com a saúde mental. Oi, Marcelo, querido! Oi, Flávia, tudo bem? Tudo bem com você? Obrigada, viu, Marcelo, por você aceitar o meu convite. É um Estou prazer, super obrigado pelo feliz. convite. Imagina, Maia, eu estou super feliz, tá, de você estar aqui comigo. Então, o Marcelo, gente, ele vai explicar um pouquinho, eu vou passar a palavra para ele se apresentar, né? Ele falar um pouquinho do trabalho dele e também falar para a gente como surgiu, né, a história da gente desenvolver a nossa live, né? E passar esse tema, então, para todo mundo ter um pouquinho mais de noção sobre a relação da saúde mental com a alimentação, tá bom? Vai lá, Má, se apresenta aí. Gente, é um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite, Flávia. Vou contar um pouco a respeito da minha história, né? Eu sou formado em Ih, peraí, psicologia. Má, Oi? tem gente falando que não tá ouvindo. Tá todo mundo escutando, pessoal? O Marcelo? Você está me escutando? Eu tô escutando normal. Tá, Normal. eu também te escuto bem. Então vamos lá, Má. De repente é um problema dela lá. Tranquilo. Vamos lá. Eu sou formado em psicologia pela USP, né, desde 2003. E eu sempre atuei na área de saúde mental e de dependência química, né? Ou seja, eu sempre fui conhecendo e entrando em contato em diversos serviços, né? Desde o consultório, serviços públicos, né? Eu sempre tive contato com transtornos de saúde mental os mais graves, depressão, bipolar e por aí vai, né? E eu dentro dessa formação que eu tenho, né, em saúde mental e de dependência química, a gente sempre teve um cuidado, a gente sempre estudou a respeito de um olhar integrativo, né? A respeito do lado biológico, psicológico e social,
né? E isso tem muito a ver Uhum. também com alimentação, né? As questões que a nutrição pode trazer e que ajudam, né, a respeito do cuidado com saúde mental é muito importante. Isso eu fui descobrindo na prática, né? E cada vez mais eu tenho estudado, né? Então essa é a minha formação e foi assim que eu comecei a me interessar e daí a gente voltou a conversar, né, Flávia? Para a gente fazer essa troca de conhecimentos, né, a respeito de alimentação e saúde mental. E a gente sempre conversou e aprendeu muito um com o outro. O meu projeto, né, que foi o que me fez ter esse contato de novo com a Flávia e poder trocar, né, ele é um podcast, ele é quinzenal, onde a gente fala de saúde mental. E eu pretendo falar sobre tudo de saúde mental. Eu quero transitar entre todas as questões que envolvem a saúde mental. Então, eu quero falar da saúde mental numa empresa, numa escola, quero falar sobre transtornos mentais, eu quero falar também com trabalhadores da rede pública de saúde mental. Tudo que for assunto de saúde mental, eu tenho vontade de conversar e trocar com pessoas através do podcast. E logo no começo dele surgiu esse assunto da alimentação e da saúde mental, porque eu tenho visto que tem muitas coisas em comum, né? Seja o jeito de atender, seja o jeito de trabalhar, seja o jeito de manejar a situação de uma forma integrativa. E daí eu procurei a Flávia e a gente tem conversado e aqui estou para falar de psicologia, de saúde mental e alimentação. Ai, Má, querido, obrigada, viu, de você estar aqui. Eu estou super feliz com esse nosso encontro. Eu acho que tem tudo a ver, né? Vamos dizer assim, está super relacionado com a atual conjuntura que a gente vem passando hoje em dia, né? Muitas pessoas realmente passando aí por alguns processos mais delicados, né? Sim. Então, Má, para a gente iniciar o nosso bate-papo, eu queria te fazer uma pergunta inicialmente, tá? Tá. Primeiro, pessoal, eu vou perguntar para o Marcelo um questionamento da escolha, né, do tema dele. Por que ele se interessou, né, com o tema alimentação e saúde mental? Onde você enxergou essa importância, Má? Conta pra gente um pouquinho. Tá. É uma pergunta super importante, pertinente. Quando eu comecei a perceber que na clínica, né, de saúde mental, seja ela de transtornos mentais graves ou não graves, tinha os pacientes eles têm uma relação diferente com a comida, né? Assim, seja como eles veem, como é que ela funciona, qual o significado que a alimentação tem para eles, né? Em casos mais graves, que a gente também entra em contato com o médico que está atendendo ou trabalha em parceria com algum psiquiatra, ou algum outro, ou nutricionistas, ou clínicos gerais, enfim, a gente percebe que tem questões físicas que também estão envolvidas a respeito da saúde mental. E aí a gente troca com esses outros profissionais para tentar entender melhor. Ou seja, as pessoas que têm transtornos mentais, muitas vezes elas têm uma relação diferente com a comida, né? Às vezes elas têm alguma consequência no que diz respeito a questões físicas por causa da alimentação e que pode também afetar a saúde mental. Então eu fui percebendo que tem uma ligação muitas vezes direta à alimentação e saúde mental. Comecei a pesquisar, comecei a conversar com pessoas, inclusive com a Flávia, comecei a correr atrás de tentar entender melhor. E a nutrição em si, ela tem uma visão muito parecida com a da psicologia no que diz respeito ao olhar integrativo de saúde mental, que é olhar a questão do lado biológico, psicológico e social. É um tripé, é um triângulo, né? Onde todos esses vértices estão ligados e eles estão se afetando e estão atuando mutuamente um no outro, né? Então, se a gente quer oferecer um cuidado integrativo e principalmente eficiente, a gente tem que olhar esses três lados, né? E daí eu procurei a Flávia para a gente conversar mais a respeito disso, para entender como é que a gente funciona, porque muitas vezes o lado da alimentação afeta o da saúde mental e o da saúde mental afeta o lado da alimentação. Então a gente tem que trabalhar junto, né?
estudar, a gente tem que trocar, e eu acho que isso que é muito legal de live, de podcast, essa troca de conhecimentos. Eu acredito bastante na proposta onde se todo mundo souber um pouco a respeito dos assuntos que dizem respeito à própria saúde mental, elas conseguem lidar de uma outra forma. E eu acho que com a nutrição Uhum. é assim, se você entende alguma questão da sua alimentação que afeta a tua saúde mental, e se você começa a cuidar da sua alimentação, pensando em não prejudicar a tua saúde mental, você tem resultados bacanas. E vice-versa. Se você entende o lado psicológico de como você se relaciona com a comida e o porquê disso, você também vai ter consequências bacanas na sua alimentação e na sua qualidade de vida. Tá, nossa, que demais. E deixa eu te perguntar uma outra coisa. Quando a gente fala em relação assim a esse termo, saúde mental, a gente abrange só, vamos dizer assim, as doenças ou tem alguma outra, vamos dizer assim, ligação, às vezes com sono? Como que é isso? Assim, explica um pouquinho pra gente o que que engloba a saúde mental, porque muitas vezes as pessoas elas acham que é só através da patologia, né? É isso mesmo ou não? Não, não. Quando a gente está falando de saúde mental, a gente está falando de qualidade de vida. Quando a gente Uhum. fala de transtorno mental, daí sim a gente está falando das patologias, né? As quais a gente até que tem que ter muito cuidado para não cair em estereótipos. Mas, enfim, isso também é um outro debate. Mas quando eu falo de saúde Uhum, mental, a gente envolve a qualidade do sono, a gente está falando da capacidade cognitiva, a gente está falando das uhum, memórias, a gente também está falando de atividade física, né? E a importância que a atividade física tem na psique do indivíduo. Ou seja, a gente está falando de uma série de aspectos que envolvem a saúde mental e que diretamente têm uhum, relação com a alimentação, como também tem uma direta relação com o ambiente. E daí a gente volta à questão uhum. inicial, e que eu até sou repetitivo, mas eu acho muito importante, de sempre ter um olhar pensando o lado biológico, psicológico e social. Ou seja, saúde mental é um conceito muito amplo, né? E que a gente precisa Uhum. levar ele muito a sério, de um olhar integrado. Ah, entendi. Porque eu achava que a saúde mental ela estava relacionada só com alguns tipos de patologia, né? Mas na verdade não, ela tem todo esse outro lado, o esporte, né? O bem-estar, enfim, o sono, né? Exato. Então, legal você falar isso, porque isso também tem relação com a alimentação, né? Uhum, com Então, certeza. Com foi, certeza. foi, foi importante você esclarecer, né? Então, pessoal, o que que a gente vai abranger aqui, tá? O Marcelo deu essa, vamos dizer assim, essa introdução, né, Uhum. sobre o que é esse tema, né? E eu e o Marcelo, a gente estava gravando um podcast, né, desses que ele faz de 15 em 15 dias, tá? E a gente achou legal passar todas essas informações do podcast, depois o Marcelo vai divulgar no final da live como vocês fazem para poder assistir, ou melhor, ouvir, né, o podcast dele, tá? Uhum. Ele vai dar para vocês direitinho o perfil do trabalho Sim. dele, vai explicar como ele trabalha. Mas a gente achou interessante a gente passar esse formato desse podcast que a gente gravou aqui na live. Então o formato vai ser um pouquinho diferente. O Marcelo ele vai abranger aí algumas perguntas, né? Para a gente falar um pouquinho sobre alimentação. E nas próximas lives, pessoal, a gente vai deixar aberto aqui alguns temas mais específicos que vocês gostariam de saber sobre a saúde mental. Então, eu e o Marcelo, a gente vai fazer uma jornada de lives aí nas próximas semanas, tá? Então, a gente até abre para vocês, pessoal. Se vocês quiserem fazer perguntas aqui, a gente vai tentar responder durante a live. Mas se vocês quiserem fazer também no pessoal, tá? Tanto no meu perfil como no perfil do Mergulho Mental, que é o do Marcelo, tá? A gente está disponível para responder, mas a gente também pede algum apoio. A gente tem, obviamente, alguns temas que a gente gostaria de abranger, mas aí quando vem de vocês, a gente sabe que realmente são temas de mais interesse. Então, fiquem à vontade aí para poder depois lançarem questionamentos ou sugerirem alguns temas, né, referentes à saúde mental, para poder a gente abranger aí nas próximas semanas, tá, pessoal? Então, vamos lá, Má, vamos começar, então? Vamos lá, Flávia. Bem, pensando nesse ponto de vista que eu trouxe, né, dessa relação entre alimentação e saúde mental,
Dentro desse tripé, esse triângulo, né, do biológico, psicológico e social, fala um pouco a respeito do lado biológico e, quando pertinente, eu também vou falar a respeito dos impactos que isso tem na saúde mental, mas eu acho que é um bom jeito de começar, falar pelo lado biológico, por favor. Então, vamos lá, né? A gente sabe que o lado biológico, né, além dele estar relacionado com todas as vitaminas e minerais que eu vou falar já já, a gente sabe, né, muitas vezes, quando a gente atende em consultório, que as pessoas, elas chegam lá já meio, vamos dizer assim, biotipadas, né, assim, biotipadas não seria o termo, já chegam meio contaminadas com a história da mídia, né, com a história de alguns biotipos que elas gostariam de atingir, né? Ou então biotipos de beleza ou de magreza, né? Então, muitas vezes, a gente, como profissional da área da saúde, está atendendo um paciente, esse paciente, ele vem assim, ó, eu quero ficar igual a essa blogueira aqui, ó, desse jeito aqui que eu quero ficar, pá, né? E muitas vezes a pessoa, ela não conhece a genética dela, né? Ela não conhece o biotipo dela, né? Então, muitas vezes, né, a gente sabe que existem 3 tipos de biotipos, né? O ectomorfo, né, o mesomorfo e o endomorfo, né? A gente sabe que o ectomorfo é aquele cara mais magrinho, né, aquele cara que tem dificuldade de ganhar massa magra, é aquele cara que é mais eslíneo, né, e muitas vezes isso vem da genética, né, às vezes isso nem é falta de atividade física ou uma alimentação tão inadequada, às vezes ele, né, ele conseguiu, vamos dizer assim, ter isso por conta da genética dele, né, conseguiu ter esse biotipo por conta da genética. E muitas vezes a gente não consegue, né, que ele atinja aí um perfil que seja o mesomorfo, que é um perfil maior, né, que o cara tem uma estrutura óssea um pouco maior. Então as pessoas, para a gente não misturar as ideias, as pessoas, elas têm que entender qual que é o objetivo que ela procura, baseado na realidade do biotipo dela, né? Então, a gente falou do ectomorfo, que é o mais, vamos dizer assim, eslíneo, mais magrinho, né? Tem o mesomorfo, que tem um formato mais igual, né? Tronco, quadril, membros inferiores, né? E tem o endomorfo, né? Que é a pessoa que é mais gordinha em cima, ou às vezes ela ganha mais no quadril, ou então ela ganha mais no abdômen, né? Que é sintoma de resistência à insulina. Então, a gente não tem como mudar esse formato através da alimentação, através de uma reeducação alimentar. A gente sempre pode melhorar. Mas, vamos dizer assim, biologicamente, essa é a genética da pessoa, né? E a pessoa, ela tem que aceitar, né? Então, quando você chega para poder você tratar um objetivo, né? Vamos dizer assim, para a melhora da sua saúde, muitas vezes o padrão, né, de uma blogueira ou padrão de uma pessoa que você queira estar atingindo aquele biotipo é muito difícil, né? Então, isso é muito importante das pessoas se autoavaliarem e se escutarem, né? Para poder entenderem aonde que elas podem chegar, né? Então, isso é muito importante. Eu acho que o Marcelo travou. Tá me ouvindo, Mar? Tá me ouvindo, Mar? Acho que ele travou. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Pessoal que está assistindo a live, tá me ouvindo? Eu acho que o Marcelo travou. Vamos ver. Ele saiu. Pessoal, a gente vai ter que esperar um pouquinho, que eu vou chamar ele novamente. Espera aí. Vamos lá. Só um pouquinho, pessoal, que eu acho que a conexão dele lá deve estar ruim. Oi, Vavan. Oi, Flávia. Voltou? Aqui. Agora tá melhor, viu, Má? Porque tava bem estranha a sua imagem. Se você tiver 2 Wi-Fi, fica nesse. Ah, não, tá bom. Tá bom? Mas a imagem tava meio ruim. Tá bom, tranquilo. Tá bom? Então vamos lá. Obrigada, pessoal. Tá todo mundo ouvindo, então vamos voltar, tá? Então eu tava falando então dos biotipos, tá, pessoal? Muitas vezes não é possível você chegar num estereotipo de uma blogueira ou de uma pessoa que tenha uma outra genética. Então, isso é muito importante, porque muitas vezes, né, a gente vamos dizer assim, a gente se sabota, né, a gente se frustra, né, porque a gente não consegue chegar naquele resultado, e aí isso vira uma bola de neve, a pessoa desiste daquele objetivo que ela está buscando, e muitas vezes a estética, gente, ela é consequência da sua saúde, né, óbvio que a gente quer, muitas vezes, resultados mais específicos, ou mais rápidos, né, mais, vamos dizer assim, ágeis,
mas muitas vezes a gente demora um pouquinho mais para entender o nosso corpo, né? As pessoas, elas não escutam os sinais e sintomas do corpo, né? Oi, Vavã, maravilhosa. As pessoas, elas têm que aprender a sentir um empachamento, né? Poxa, o que eu comi que me deu essa sensação de empachamento, né? Por que meu intestino não funcionou hoje, né? Por que de repente eu tô cheia de espinha, né? Minha pele piorou. Então as pessoas, elas começam a olhar nas redes sociais, pegar informações de blogueira e tentam passar isso para a vida delas sem uma orientação de um profissional, vamos dizer assim, qualificado, né? Então isso é muito importante da pessoa entender qual que é o seu verdadeiro biotipo e aonde que essa pessoa pode chegar, né? Então eu acho que isso é muito importante, além da genética, né? Porque muitas vezes a pessoa tem aquele, vamos dizer assim, aquela gordura abdominal que é clássico de quem tem resistência à insulina, de quem tem um processo pré-inflamatório, né? De quem realmente consome muitos carboidratos de alto índice glicêmico, né? Então, tudo isso tem que ser escutado, tá? Além disso, o que eu acho importante da gente falar e a gente também, vamos dizer assim, fortalecer aqui na live, que é muito importante, é a questão dos micronutrientes, né? Que tem a ver com a parte biológica. Então, o que vem acontecendo atualmente? A gente vê, né, que alguns nutrientes, eles conseguem auxiliar algumas das atividades neuroquímicas, né? Reduzindo, assim, algumas chances ou minimizando até os efeitos de alguns transtornos mentais, tá, Má? Então, eu vou citar alguns nutrientes, então, né? Então, os estudos têm mostrado alguns nutrientes que podem, né, ou minimizar alguns efeitos, né, de algum transtorno, né, ou então até ajudar mesmo na cura. Tia Vera, maravilhosa. Mas você não repara que eu vou vendo o pessoal e vou dando oi aqui, viu? Tá bom. Então, pessoal, o que eu posso dizer para vocês? Ó, entre os componentes mais estudados, né, eu posso citar o ômega 3, tá? Então, é muito importante, se você não come peixe, né, você procurar uma pessoa para poder você suplementar ou ingerir o ômega 3. Não adianta comprar qualquer ômega 3, ele tem que ter aquela fração do ômega 3 e 6 regulada, tá? Então, não adianta comprar qualquer um, é importante você pedir uma informação. Se você come peixe quase todo dia e não precisa suplementar, tá? A gente pode ingerir esse alimento esse nutriente através de alimentos, claro, mas depende da adesão aí. O zinco, tá, pessoal? O magnésio, o selênio, a vitamina D, né, que é a vitamina do sol, tá totalmente ligada com a saúde mental, tá? O complexo B, tá, gente? Que é a vitamina B12, B6, também super relacionado com a parte da cognição, tá? A gente consegue também falar um pouquinho dos polifenóis, né? Que são substâncias químicas presentes em diversos vegetais e eles atuam como antioxidante. Então, assim, a gente se inflama o tempo inteiro, né? Então a gente fica exposto à poluição, né? Nós, os brasileiros, nós somos o país que mais consome agrotóxico no mundo, né? Então, o tempo inteiro a gente está, vamos dizer assim, sendo exposto a inflamações, né? A fatores externos. Então, é agrotóxico, é poluição, é o ingrediente do plástico que contamina o alimento quando você aquece no micro-ondas, né? Enfim, as embalagens plásticas. Então, se a gente não tem uma quantidade de polifenol, que é um antioxidante que ajuda a combater essa inflamação e ajuda a otimizar a ação das células, a gente também pode inflamar, né, essa relação do nosso corpo com o cérebro e ter, vamos dizer assim, uma maior tendência a desenvolver algum tipo de transtorno, né? Eu vou falar depois dos alimentos que é bom evitar, mas vamos focar primeiro, então, nos alimentos que podem ajudar, né? Então, a gente falou um pouquinho sobre os polifenóis, que são normalmente derivados de frutas e verduras com a ação de potencial antioxidante, tá? E ele também ajuda no sistema imunológico, tá? Que hoje em dia é essencial aí por conta da fase que a gente vem passando aí do Covid, né? E além disso, gente, alguns aminoácidos, né? Então, muito importante. Então, é legal decorar, tá, pessoal? Ômega 3, zinco, magnésio, selênio, vitamina D, vitamina B, polifenóis e a questão também dos aminoácidos. Bastante coisa, né, Mar? É bastante. Ô, Flávio, acho que também é importante comentar, eu estava
lendo um estudo sobre o ômega 3, onde, assim, os peixes têm, mas também depende de como o peixe foi criado, onde ele foi pescado. Aí eu li que os peixes menores têm uma incidência menor de contaminação por mercúrio. Então, eles sugerem sardinha, atum, e mesmo e sem o óleo, né? Porque o óleo acaba também tendo um pouco de mercúrio e etc, né? Ou seja, se a gente arenque também, né? Enfim, são esses peixes que são mais ricos de ômega 3 e menos contaminados. Até porque salmão selvagem, né? É uma coisa mais difícil e bem cara de achar, não é verdade? Então, é exatamente isso, né? É que nem eu comentei anteriormente, atualmente, por conta da industrialização, a gente se inflama o tempo inteiro, né? A indústria, ela tem o poder de persuadir o nosso pensamento, né? De, vamos dizer assim, induzir, né? O consumo de alguns alimentos, né? E a gente também, às vezes, tem um pouco de falta de informação, né? Então, por exemplo, a pessoa às vezes vai comprar um salmão achando que é muito bom ela comer salmão todos os dias, que ela vai tá com a dieta dela de ômega 3, a relação ômega 3 e 6 garantida, né? Mas não é bem assim. Tem, por exemplo, o salmão, ele normalmente, atualmente, né? Ele é de criatório, né? A maioria deles aqui no Brasil, né? Que não é muito legal, né? Você consumir esse alimento todos os dias. Então, infelizmente, a indústria, ela trouxe algumas facilidades, obviamente, né? Para a nossa rotina do dia a dia, mas também ela trouxe muitas doenças metabólicas, né? Ela trouxe muita dependência, né, daquele produto. Então, quanto mais gordo, mais viciante, quanto mais doce, mais viciante ainda, né? Então, até a questão do peixe que você citou. Então, é muito importante a gente ter essa informação de um profissional mesmo habilitado, né? Porque a gente é bombardeado o tempo inteiro. Né? Vou repetir a história do Danoninho que vale por um bifinho, eu falo toda live isso, né? A Uhum. história do leite que não é leite, a história do pão integral de pacote que não é integral, né? Tudo mentira, na verdade a gente está sendo enganado, né? E aí as pessoas estão cada vez desembalando mais e descascando menos, tá? Então isso realmente vem prejudicando a nossa saúde como um todo, né? Desde a parte intestinal até a parte da saúde mental, até a parte do coração. As pessoas hoje em dia não morrem mais de tuberculose, de meningite, de hepatite, né, de doenças virais, fora o Covid. As pessoas morrem de doenças da modernidade, né? Então Uhum. a gente vai falar aí, não é isso? Então a gente vai falar aí do Alzheimer, né, que está relacionado com a saúde mental. A gente vai falar aí a Ângela, maravilhosa, nutricionista também, salmão que não é salmão. A gente vai falar aí também de alguns produtos que a gente vai comprando achando que é saudável e a gente está sendo rendido por uma indústria que, na verdade, quer que a gente compre remédio, né? Então, a gente tem que prestar atenção no que a gente bota dentro do nosso carrinho, né? Exatamente. É, Ô, e Flávia, aí, o que eu queria... se eu fosse, desculpa, assim, se eu fosse fazer um Imagina. também no que diz respeito à biologia e à saúde mental, eu acho importante assim citar que tem estudos a respeito da depressão, onde foi identificado nos pacientes com depressão alterações metabólicas por uma deficiência de carnitina, que ajuda na produção. Uhum. Ih, o Mar travou de novo. Vamos ver aqui, pessoal, se ele consegue voltar. Oi, Mar, você travou. Você pode fazer a pergunta novamente? Você está me escutando agora? Agora eu tô. Pode Tá, falar de novo? tá, desculpa, gente, eu não sei o que está acontecendo aqui com a minha internet. Não, o que eu ia dizer é o seguinte: se eu fosse fazer um gancho com a saúde mental e a questão biológica, é assim, existem estudos que relacionam a depressão com alterações metabólicas. Por exemplo, na deficiência de carnitina, que ajuda no cérebro a Uhum, produção de energia. Né? Ou seja, uhum, muitas vezes o indivíduo ele está deprimido porque ele está sem energia. E ele, às vezes, está sem energia por uma questão de uma alteração metabólica. E que aí, uhum, e regulado isso por tratamento médico, a depressão melhora. Então, olha que interessante, uhum. assim, olha como a questão biológica, né, tem a ver com a saúde mental. Outro exemplo que eu posso dar
é o seguinte, tá me escutando? Tô, pode falar. A outra questão que eu posso citar é o seguinte: os orientais, eles geneticamente, eles não têm uma enzima que facilita a absorção do álcool, né? Que participa na absorção do álcool. Eu não sei se você já percebeu que às vezes os orientais, quando bebem, eles ficam vermelhos, ficam ruborizados. Ou Eu já vi um seja, estudo disso. é uma questão genética e que realmente isso faz com que o álcool, que naturalmente é tóxico para qualquer um de nós, né? Ele é mais tóxico para alguns orientais, porque realmente aquilo inflama, porque não está absorvendo bem, ou seja, intoxica bem mais. E é uma questão genética. Então, olha que interessante, né? Assim, às vezes o camarada, se ele cuidar da alimentação, ele está se prevenindo a muitas inflamações e às vezes até quadros mais sérios. Por quê? Se um camarada bebe álcool e ele é oriental e aquilo dá um rubor, aquilo dá um desprazer. O que, que ele faz naturalmente, psicologicamente? Por que, que eu vou beber de novo se quando eu bebo eu vou sentir esse desprazer todo? Eu não vou repetir. Olha que interessante. Então, assim, olha que interessante uma questão genética que envolve aí esse lado biológico que a gente está conversando. Que legal, hein, gente? Não, assim, eu já tinha visto alguns estudos, né? Mas eu não sabia que isso poderia estar, vamos dizer assim, interferindo numa rejeição, de repente, né? De algum nutriente, de alguma coisa nisso, e está envolvido com a genética, né? Oi, Caru, maravilhosa. Pessoal, então eu falei um pouquinho, obrigada, viu, por essa informação. Boa. Eu só queria fechar essa parte biológica falando um pouquinho também daquilo, vamos dizer assim, daqueles alimentos que estão então prejudicando, né, a nossa saúde mental. Obviamente que eu vou falar da indústria, gente, de alimentos industrializados, né, que eu carrego essa bandeirinha, assim, chacoalho, tá? Além disso, gente, o aumento do consumo e da ingestão, né, de açúcar, tá? De gordura, que todo mundo sabe, né? Relacionados ainda com a nutrição, gente. Eu, assim, já li alguns livros que eu vou deixar depois aqui os nomes para vocês poderem realmente conhecer, né? Mas, assim, o glúten, ele é o principal vilão da saúde mental, tá? Então, assim, milhares de estudos relacionando a diminuição, às vezes não precisa nem tirar, tá, gente? É só realmente estruturar ali numa proporção um pouco mais saudável, né? De ansiedade, né? Autismo, tá? Depressão, né? E algumas outras doenças, e aí o Marcelo depois a gente pode, né, nas outras lives levar esses temas mais específicos, né? Totalmente relacionados com o glúten. O glúten, gente, antigamente, ele tinha, nas plantações, né? Ele tinha 1,5 m a 2 metros, vamos dizer assim, não é o grão, né? Mas é a planta que segura o glúten ali. Hoje em dia, ele tem menos de meio metro. É assim, ó. Então, quer dizer, esse alimento, ele foi totalmente modificado, né? Ele não é transgênico e tudo, mas ele foi totalmente transformado, né? E ele é altamente, vamos dizer assim, inflamável para a saúde mental, tá? Então, isso eu queria falar. Então, as pessoas que têm, acho que é TDAH, né, mas como chama? TDAH, isso. Isso, né? Que é tipo uma ansiedade, não é isso, Má? Não, na verdade é um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Isso, desculpa, é isso. Totalmente relacionado com o consumo do glúten, tá? Depois eu vou deixar aqui, pessoal, eu vou deixar a live salva e vou botar o nome de 2 livros muito interessantes, tá? Uma chama a Barriga do Glúten e a outra é a Dieta do Cérebro, tá? Que tem a ver com essa coisa do consumo do glúten. Gente, tudo bem que nem todo mundo deve parar de comer glúten. Não é isso que eu tô falando, que todo mundo tem que parar de comer glúten. Não é isso, tá? Mas o nosso tema hoje é saúde mental, né? Então eu acho importante a gente, vamos dizer assim, linkar os alimentos que realmente prejudicam. Então, açúcares, gordura, glúten, né? E alimentos industrializados, tá? Então é muito importante prestar atenção nesse sentido quando o tema é saúde mental, tá? Então um plano alimentar rico em opções integrais, frutas, legumes, verduras, carnes magras, né? Nozes, leguminosas, né? Feijão, lentilha, ervilha, são nutrientes que o cérebro ele precisa, né? E ajuda aí na saúde mental,
tá? E ficar longe do açúcar, conservante, gordura hidrogenada, excesso de glúten, sódio, tá? Vai dar uma ajudada. Óbvio que cada caso é um caso, né, Mara? A gente já falou isso 1000 vezes. As pessoas, elas precisam de, vamos dizer assim, como que eu vou falar? De atendimento individual, né, e orientações individualizadas para poder otimizarem a saúde como um todo e a saúde mental, né? Então, acho que em relação vamos dizer assim, ao aspecto biológico, é isso que eu tinha para dizer, Má. Tá. Ô, Flávia, diz uma coisa, só que me surgiu uma dúvida, assim. Quando você está falando de prejudicar, a gente pode falar de inflamações mesmo, assim, inflamação do intestino, do estômago, é disso que a gente está falando, certo? Isso, porque existe, gente, vamos dizer assim, uma coisa chamada resistência à insulina, né? Que atualmente é muito comum, né? Até, por exemplo, às vezes a gente acha que aquele paciente ele tá magro, ele tá bem nutrido, às vezes chega no consultório aquele falso magro, né? O cara tá bem, o cara tá com um percentual de gordura bom, o cara tá com o IMC dentro da faixa da normalidade, mas quando você pega os exames, né, você vê que ele tá com, vamos dizer assim, o índice glicêmico, ó, ele tá com a insulina alterada, né? Ele tá com a glicemia alterada, tá? Ele tá com todos os índices, né, da curva glicêmica alterada. Então, a gente faz uma bateria de exames para ver se aquela pessoa, ela tem uma probabilidade de uma resistência à insulina. O que é isso, gente? A gente consome tanto açúcar, tanto, vamos dizer assim, carboidrato, né? Ruim, né, que são os maus carboidratos, né, que vão virar o açúcar, que o nosso corpo, quando ele acorda, o pâncreas, ele tem que produzir a insulina, que é um hormônio que carrega o açúcar para dentro das células, para que ele dê energia para as células, ele dê energia para o nosso corpo e isso não fica acumulado no sangue, né? Só que a gente já acorda dando uma bomba de açúcar, a maioria das pessoas, a pessoa pode ser magra. Aí eu pergunto assim, o que você come de manhã? Eu tomo suco de laranja, pão integral de pacote, tá? Aí eu como iogurte de morango e depois uma bananinha. Quer dizer, ela escolheu. Não é que fruta é ruim, gente, mas para quebrar o jejum, o ideal são frutas com índice glicêmico mais baixo, porque o corpo, ele tá descansado, né? O corpo, ele acabou de fazer um processo, vamos dizer assim, de detoxificação através do jejum, né? Onde ele otimiza vamos dizer assim, a função de todas as células, né, para que o nosso corpo funcione na mais alta performance. E aí, quando você acorda, por mais que seja fruta, né, aí, por exemplo, a laranja, ela tem um índice glicêmico altíssimo, né, o mamão, ele tem um índice glicêmico alto. Vamos dizer uma outra fruta que tem um índice glicêmico alto. A gente pode citar aí a melancia, né, também. E aí a pessoa, não tô falando que todas as pessoas, mas quem tem resistência à insulina. Aí ela vai quebrar o jejum dela com granola, que tem bastante açúcar, né? Com mamão, com o iogurte de sabor que tem açúcar, que é o pior iogurte que você pode escolher para o processo tanto de emagrecimento como para a resistência à insulina. E aí ela quebrou o funcionamento da insulina do dia dela, entendeu? Porque o corpo, ele recebe isso como se fosse um baque, né? Então, o ideal, gente, é que a gente procure uma ajuda de um profissional especializado para ele entender. E aí, o que começa a acontecer? A pessoa já tem uma dificuldade na produção daquele hormônio, né? Porque ela tem uma resistência a produzir aquele hormônio de tanto açúcar que ele consome no dia a dia, né? Porque a fruta, a fruta, ela tem um açúcar que chama frutose, né? Mas, numa quantidade muito grande, logo que você acorda, às vezes não é legal, dependendo do seu funcionamento bioquímico, dependendo da sua resistência à insulina, quanto que você consegue produzir de insulina no dia, né? Então, muitas vezes você está inflamado e aí você continua se inflamando, né? Através da sua alimentação. Então, a pessoa que tem a resistência à insulina, ela acumula esse excesso de açúcar como em forma de gordura, tá? Então ela começa a acumular esse açúcar na cavidade das artérias, das veias, né? Proporcionando, às vezes, uma arteriosclerose, que é quando a gente tem um AVC, né? Uma parada, às vezes dá uma parada cardíaca, e a pessoa, ela não liga isso com a alimentação, né? Ela não consegue... até as pessoas que comem bem, às vezes, chegam no consultório, eu quebro o meu jejum com um suco de laranja. Qual que é o seu objetivo? É ganhar massa magra? Seu objetivo é emagrecer? Né?
Você sabe se você tem alguma resistência à insulina para poder a gente otimizar esse processo, né? Então aí o que acontece, Má? Começa a dar vários sintomas de disbiose, né? Que é aquela sensação de empanzinamento que a pessoa tem, né? Às vezes começa a dar algum, vamos dizer assim, distúrbio intestinal, né? Então às vezes a pessoa, por conta da resistência à insulina, ela começa a não ir no banheiro, né? Às vezes, gente, a inflamação, que nem entrou agora um amigo meu, vai para o divertículo, tem diverticulite. Então, cada um, o meu às vezes é na pele, né? O meu corpo, ele responde na pele, né? Eu tenho coceiras, às vezes, e eu já linkei isso com glúten. Então, cada um, vamos dizer assim, coloca para fora de uma forma diferente, né? Mas, se as pessoas não se cuidarem, elas vão desenvolver aí todo o processo das doenças da modernidade, através dessa inflamação, que começa, vamos dizer assim, pelo acúmulo de insulina má, vamos dizer assim, má distribuída no organismo. Então, ela tem que procurar ajuda, muitas vezes tem que fazer uma, vamos dizer assim, uma modulação hormonal, né? Muitas vezes ela vai ter que entrar num processo de jejum, muitas vezes ela vai ter que entrar num processo de low carb, né? Então, tudo isso tem que ser avaliado. Aí a inflamação começa dessa forma. E aí, quando a pessoa vê, ela tá com gordura no fígado, diabetes, hipertensão. Aí ela começa a desenvolver alguns problemas de esquecimento, né? Aí vem o Alzheimer, aí vem como chama? O Parkinson, né? E a pessoa não sabe, ela continua comendo glúten, ela continua comendo açúcar, ela continua comendo pão de pacote, ela continua comendo o embutido, né? O salame. Ela acha que a indústria, né, tá gerando para ela muita saúde, porque a gente é enganado, né? O tempo inteiro. Então, eu acho que é por aí, Má. Flávio, eu perguntei essa questão da inflamação porque, assim, tem muitos estudos que eles relacionam exames de imagem do cérebro, onde muitos transtornos mentais, eles apresentam inflamações cerebrais, né? E como o intestino, ele regula toda a permeabilidade, né, da barreira hematoencefálica, ou seja, o intestino que está inflamado, ele filtra menos, tem uma permeabilidade afetada, e isso faz com que o sangue vá com toxinas que vão gerar inflamações em diversas áreas do corpo, inclusive o cérebro, né? E é legal que eu li um texto assim que muitas vezes essas inflamações, elas melhoram em questão de 3 a 4 dias, quando teve uma mudança nos hábitos alimentares. Ou seja, às vezes a gente está lá com uma imagem de uma questão séria, de uma inflamação cerebral, que resulta em quadros de saúde mental grave e que às vezes eles já podem ser amenizados com uma alimentação melhor, né? Lembrando que o tempo todo aqui a gente está falando do biológico, psicológico, social. Mas como você fez, a gente está começando pelo biológico, eu achei importante fazer esse paralelo para a gente perceber o quanto assim, a alimentação ela impacta. Muito, Má. Tem um... Só para terminar, desculpa. Esse outro estudo, ele também fala, ele faz uma relação do estresse. O estresse crônico, ele vai gerando pequenas inflamações. Ou seja, por isso que já fala estresse crônico, né? Porque chega uma hora que ele é tão crônico, ele já inflamou tantas poucas vezes, tão pouquinho, mas por um grande intervalo de tempo, que lá na frente o cérebro está inflamado. Ou seja, se a gente está falando de estresse, a gente está falando de estilo de vida, a gente está falando de alimentação, a gente está falando de atividade física. Ou seja, sempre tem que olhar de uma forma integrativa. Sempre. Sempre, sempre. Essa história do intestino, Má, para a gente pegar um gancho, vamos ver o tempo aqui, a gente tem 10 minutos, passa muito rápido. Essa questão do intestino, tem uma coisa, um termo, que daí eu vou deixar para cá, para poder as pessoas depois procurarem informação, que chama disbiose, que é esse problema de, vamos dizer assim, inflamação intestinal. Oi, Rô, um beijo. É esse problema de inflamação intestinal. Então, é quando as nossas vilosidades intestinais, elas estão em desequilíbrio, né? Por conta mesmo desse processo inflamatório que a gente se expõe o tempo inteiro. Então, é agrotóxico, né? Então, é produto industrializado. Então, é o pastelzinho da feira. Então, é o McDonald's. Então, é o danoninho que vale por bifinho. Aí, na minha época, eu acordava com a Xuxa cantando quem quer pão, quem quer pão, quem quer pão. Então, as pessoas achavam que o pão era saudável, né? E aí, a gente vai pela mídia mesmo, né? A gente pode até entrar no fator ambiental já, né, Má?
falando um pouquinho da mídia, que ela massacra a gente, né, o tempo inteiro. Gente, de eu chegar no consultório, atualmente, tem pessoas que chegam para mim e falam, não, mas eu tomo o suco Maguari, né, ele é saudável, né? Não, gente, o suco Maguari não é saudável. Como que ele fica na gôndola do mercado lá 4, 5 meses, né? Leite de caixinha não é mais leite, entendeu? Então, assim, as pessoas elas têm que entender que a mídia, ela anda junto com a farmácia, que se você quiser realmente otimizar e melhorar a sua saúde mental, a sua performance de atividade física, restabelecer uma melhor relação com o alimento, você precisa cair fora da indústria, você precisa descascar mais, né? Eu já cheguei ao cúmulo de ir no mercado um dia e achar uma banana numa bandejinha embalada assim com papel filme, de eu olhar e falar assim, meu, quem que não descasca uma banana? Não é possível, né? Flávio, eu tenho... Acho que é bacana também, assim, né, na mesma... A gente ter esse olhar mais crítico, né, do que a gente se alimenta, do que a gente comprou no mercado. Super concordo em descascar mais e desembalar menos. Eu acho também legal, tudo que você vai comprar no mercado, lê os ingredientes. Se tem nome que você não sabe o que é, pode ter certeza que é algum industrializado ou é algum ingrediente que ou é conservante, ou é corante. E assim, lembre-se, o teu corpo, ele não está biologicamente formado para absorver isso. Ele vai entender aquilo como algo tóxico, consequentemente vai inflamar. E aí gera tudo que a gente está conversando. Eu acho que essa dica funciona. Olhou atrás, viu que não entende, já desconfia, já não compra. Se possível, é isso. Né? É isso. É muito legal isso, porque a gente começa realmente a perceber, né, a maltodestrina, né, Van, que eles falam que esse produto é isento de açúcar, né? Aí você vira lá, tem o açúcar invertido, né? Tem a maltodestrina, né? Então, quer dizer, ele fala que é zero açúcar, aí ele muda o nome do açúcar, ele bota um nome bioquímico, né? E aí, sabe, assim, a gente é realmente como se fosse, se a gente não tivesse nenhuma informação, né? Somos bobos, somos enganados e aceitamos e vamos ter bastante diabetes, vamos ter bastante hipertensão, vamos ter diverticulite, vamos ter inflamação intestinal. O intestino, ele libera diversos hormônios para melhora da nossa cognição, né? Então, a saúde mental, né? Então, é isso, né? Eu tenho uma profissional que está assistindo a live muito legal, que chama Rosa Maria. Ela é terapeuta, né? E ela é muito adepta, né? À agricultura, né? Aí a gente pode entrar já em outro tema, né? Aos orgânicos, né? E isso, uma mente saudável, ela tem um dono que chama intestino, eu acho. Isso está totalmente ligado, entendeu? Mas se a pessoa já não vai no banheiro, ela já vai ser mais nervosa, ela já vai ser mais agitada, né? Aquela expressão enfesada, né? A pessoa tá cheia de fezes, ela não vai ser feliz, ela fica enfesada mesmo. Exatamente, né? exatamente. Então... Mamá travou de novo. A internet dele tá ruim hoje. Vamos ver se ele consegue voltar. Mamá? Oi. Pronto, voltou. Deu uma cortada. Tá, tudo bem. Quanto tempo a gente tem aí? A gente tem mais 5 minutinhos só, senão a gente não consegue salvar a live, pessoal. Tudo bem. Flávio, eu acho que essa questão ambiental que a gente começou a conversar, mas acho que ainda tem muito assunto, que talvez a gente possa até retomar nas próximas, diz respeito ao que você trouxe no começo dos biotipos. Eu acho que é importante também os pais eles conversarem também com os filhos a respeito de alimentação e inclusive dos biotipos, porque a gente tem que modular muito bem a expectativa da criança, do adolescente, pré-adolescente, enfim, dos filhos, para eles entenderem também a respeito do próprio biotipo e do biotipo que ele é bombardeado a ter. E, consequentemente, ele tem que ser educado a respeito da alimentação para ter uma alimentação saudável. Não é verdade? Então, assim, isso. Quando a gente fala em ambiente, a gente não está falando só do... Ambiente é algo muito amplo. A gente está falando da família, a gente está falando da oferta de alimentação, a gente está falando da história que a família tem em relação à comida, se cozinha em casa ou se pede delivery.
Tudo isso a gente está falando de ambiente, então é muito amplo, a gente precisaria de mais tempo para estender. Mas eu acho muito importante essa questão do biotipo ser conversada com os filhos, porque realmente isso vai ajudar nele a ter uma outra ligação e outra relação com a alimentação e com o próprio corpo. Eu até já comentei contigo, né? Assim, quando eu era moleque, eu tinha um amigo que comia qualquer coisa e ele sempre estava magro e forte. E eu comia e falava assim, nossa, mas como assim? Por que que isso acontece comigo e com ele não, né? Era muito estranho e tal. Fui descobrir isso, sei lá, com que idade, bem mais para frente. Mas isso tem um impacto. É importante as pessoas, os pais, falarem com os filhos para eles terem uma relação real com o próprio corpo, de ligação do que ele tudo que está sinalizando para você, mas também real de acordo com a sua genética e com a sua condição. Respeitando, Respeitando exato. sempre, A gente se amando pelo respeito e pelo conhecimento próprio. Muito legal isso, viu, Má? Obrigada de você trazer essa informação, porque muitas vezes dentro da nossa própria família a gente é bombardeado, né? Então a mãe, ela tem um biotipo mais islíneo, ela quer que a filha seja, mas às vezes a filha não é tão, vamos dizer assim, ela puxou o biotipo do pai, ou então ela tem uma má relação com a comida, e não vai ser daquela forma maltratando e brigando que ela vai conseguir mudar, né, os hábitos dela. Então às vezes a pessoa, ela cria uma resistência, né, a uma boa alimentação, porque a mãe fica toda hora enchendo a cabeça da criança, né? Exatamente, exatamente. Você quer falar mais alguma coisa em relação a isso, Má? Não, Flávia, assim, acho que é importante a gente pensar nesse eixo do ambiente, né, do biológico, psicológico e social, que agora eu estou chamando de ambiente, de um jeito bem amplo. Ele participa de tudo isso, né? Ele tem uma influência muito grande, né? Basicamente. Muito mesmo. Legal. Ó, pessoal, então a gente vai ter que finalizar. O que eu vou pedir para o pessoal que está assistindo? Nós vamos, a partir dessa semana, nós vamos lançar uma série de lives, tá? Com esse tema, saúde mental. O Marcelo vai estar comigo aí nas próximas semanas. E aí a gente abre aí, pessoal, uma caixinha de perguntas, ou então deixa vocês à vontade, para vocês lançarem aí alguns temas que vocês queiram saber mais profundamente em relação à saúde mental e alimentação, tá? Mas aí a gente pode estar citando como exemplo, Mamá, o que? A compulsão? O que você sugere aí, Má, de tema? Nossa, Flávia, a gente pode falar de tanta coisa, assim, a gente pode falar de compulsão, a gente pode falar também de transtornos alimentares, a gente pode falar de fome emocional, a gente pode fazer. Eu faço muito uma relação, uma associação da alimentação com a dependência química, porque muitas vezes as pessoas são viciadas em comida, né? E tem muita coisa parecida, tem muitos aspectos parecidos, assim, dá para fazer dá para falar bastante a respeito, e por aí vai. Nossa, dá muito assunto, Flávia, muito. Legal. Então a gente vai deixar aberto, eu vou estar divulgando no meu perfil. Pessoal, eu vou deixar o Marcelo falar um pouquinho sobre o trabalho dele, o perfil dele, como que ele atende, e depois eu finalizo divulgando o meu trabalho e agradecendo a presença de vocês. Vamos lá, Mamá. Tá. Gente, foi um prazer estar aqui, foi muito legal falar com vocês. Espero que vocês participem, interajam, escrevam no perfil, mandem dúvidas. A gente está disponível. Eu acredito muito nisso que eu chamo de psicoeducacional. A gente realmente entender para a gente poder lidar de uma forma diferente. Assim, eu acredito que o conhecimento ele é transformador. Então, e esse meu projeto do podcast, o Mergulho Mental, é baseado nisso. Eu quero falar de tudo sobre saúde mental para as pessoas entrarem em contato com as próprias questões. Eu até brinco assim que eu só faço um mergulho, mas se a pessoa quiser mergulhar mais fundo, entender melhor, ela entra em contato comigo para a gente poder oferecer fontes, referências, enfim. Os transtornos mentais, eles sofrem muito estigma da sociedade, né? E a gente vê também em época de Google, assim, muita informação rolando. Então, assim, o projeto Mergulho Mental é um projeto de democratizar o conhecimento para as pessoas poderem lidar de uma forma mais saudável com as próprias questões,
né? E talvez até com as questões dos outros, para julgar menos. Eu também tenho o meu trabalho no clínico, né? Como no consultório, né? Se quiserem entrar em contato por WhatsApp, que é o jeito mais fácil, onde eu centralizo aí para conversar comigo, fiquem à vontade. O meu celular é 11 9 8179 9968. Então, fiquem à vontade para mandar um WhatsApp, para esticar essa conversa, para o que precisar, eu estou à disposição. Pessoal, o Instagram do Marcelo chama Mergulho Mental, tá? Ele não, né, Má? O Má, ele não alimentou muito porque o objetivo dele era os podcasts mesmo, né, Má? Mas Isso. quem quiser também passar uma mensagem, né, Má, para você, também pode ser através do Instagram, né? Sim, já tem lá uns episódios publicados. Aos poucos eu vou alimentando ele. Então, tá bom. Então, pessoal, esse foi o Marcelo, que vai estar comigo aí junto nas próximas semanas. Quem tiver dúvida, pode mandar mensagem para ele ou para mim, que eu repasso para ele. Os atendimentos nutricionais, falando um pouquinho da minha parte, são feitos aqui em São Paulo, no bairro da Vila Olímpia, ou através da internet, né, atendimentos online, ou então a domicílio, que a gente chama do personal diet. Quem quiser, tiver interesse, né, de aprofundar aí os conhecimentos nutricionais relacionados com a saúde mental, pode entrar em contato também. Obrigada pela presença de todos. Infelizmente, a gente vai ter que encerrar para poder eu conseguir deixar gravado aqui todas as informações legais. E quem tiver interesse, pessoal, continua acompanhando as nossas lives. Na próxima segunda, às 20 horas, a gente vai fazer uma maratona aí de 3 semanas, 3 ou 4, né, Má? Não lembro. Mas a gente vai informando para vocês aí as datas. Fiquem ligados no meu perfil e no perfil do Mergulho Mental. Mamá, um beijo, obrigada por tudo, gratidão pela sua presença. E a gente vai falando com vocês, pessoal. Uma boa noite, viu? Bom descanso. Tchau, tchau.